Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os efeitos da caridade, como a prática do auxílio àqueles que nos rodeiam pode nos afetar e a nossa vida. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui, aprendendo juntos, que a luz de mais alto possa tocar nossos corações e alma, para de fato aprendermos e evoluirmos levando a Tua luz e melhorando as vibrações e o amor neste mundo. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Caridade em Jesus. Recorda a caridade a irradiar-se em bênçãos do excelso amor do Cristo, para que te não faltem compreensão e força, culto edificante à caridade humana. Enjeitado no frio pelas próprias criaturas a quem vinha trazer a luz da redenção, não vacila a acolher-se à manjedoura pobre em extrema renúncia. Atendendo aos enfermos de todos os matizes, não lhes nega a assistência, dando-lhes alegria e equilíbrio, movimento e visão. Procurando por mestres e pescadores simples, insufla-lhes no ser luz da verdade, habitando-os todos para a vida maior. Ante a aflição da turba que o seguia, irrequieta, multiplica o alimento que lhe sossegue a fome. Entre o insulto dos maus e a deserção dos bons, sabe entregar-se em paz, sem mesmo justiçar-se. Preterido em juízo por todo malfeitor, não se desmanda em queixa, e conduzido à morte sobre golpes na cruz, longe de reprovar, condenar ou ferir, ergue oração sincera à eterna providência, suplicando perdão para os próprios algozes. A caridade fora-lhe a companheira em todos os instantes. Contudo, além do túmulo, ei-lo de volta humilde, estendendo as mãos nobres e o coração celeste àqueles mesmos homens que o haviam deixado em supremo abandono, exclamando sem mágoa: em verdade, convosco estarei para sempre, até o fim dos séculos. À vista disso, no caminho, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, é sempre o amor perfeito a esquecer todo o mal e a olvidar toda a sombra, para somente amar, redimir e auxiliar, na contínua extensão do bem, a se converter em luz. Que assim seja. Olha que texto maravilhoso Emmanuel vem nos fazer refletir. Quando a gente pensa em caridade, muitas vezes nós ainda pensamos mais direcionamente em doar dinheiro, recursos materiais, bens. E é claro, esse tipo de ação de doar bens materiais e recursos financeiros é indispensável num mundo tão desigual como o nosso. Às vezes, tem pessoas ao nosso redor, bem próximas de nós, que estão precisando de um dinheiro para comprar um alimento básico. Às vezes, tem só um pão, não tem um ovo, e a gente nem imagina. Então, a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa capacidade de poder doar materialmente faz diferença e é necessário. Até que a desigualdade tão gigantesca e grotesca que ainda existe no planeta Terra seja reduzida pouco em pouco, porque isso, com certeza, um dia vai acontecer, de alguma forma. Porém, esse texto vem nos mostrar que a caridade ela transcende em muito esse doar material. Jesus foi o exemplo puro e vivo da doação na caridade. Ele doou perdão, ele doou paciência, ele doou entendimento para todos aqueles que o magoaram, que o feriram, que o entregaram
para os melhores amigos que o abandonaram, para aqueles que, mesmo ele dando a cura, o amor, o cuidado, souberam retribuir somente com maldades e pedras. Cada um dá aquilo que tem, aquilo que é, né? Então, Jesus ensinou que a caridade é doar amor. A caridade real no nosso dia a dia, na prática da vida, é doarmos perdão e saber compreender que o outro está em um momento totalmente diferente do nosso. E que por isso nós, sim, podemos e precisamos focar no que nós podemos oferecer e não no que o outro já consegue oferecer. Se a gente for ficar aguardando o retorno de tudo que a gente faz, a gente vai ficar estagnado, né? Então, o retorno ele virá, isso é certo, por uma lei do universo, mas não da mesma forma e na hora que nós queremos. O retorno é do universo, tudo de bom e de ruim, em algum momento e de alguma forma retorna, mas não esperando que eu ajudei fulano deveria minimamente me ajudar ou ajudar a outra pessoa. Se eu sou caridoso com fulano deveria então ser caridoso com os outros. Cada ser tem o seu estágio e momento de evolução. E a gente tem que aprender a respeitar, né, esse momento de cada um. Por mais que amamos enormemente as pessoas ao nosso redor, só podemos auxiliar e melhorar, digamos assim, os passos e o caminho se aquela pessoa estiver disposta a, de fato, querer e trilhar este caminho novo. Então, cada um tem sua história e seu momento. Saibamos seguir Jesus, seguir o exemplo dele, respeitando, perdoando, amando, doando, de tudo, materialmente e de sentimentos, sem ficar aguardando retornos, e aí sim, nós vamos nos aproximar de Deus. Fácil? Não. É simples, porque seria seguir o que Jesus fez, mas não é fácil fazer. Então a gente vai ter que acertar, errar, se esforçar constantemente para um dia chegarmos lá. Vamos todos nessa jornada, né? E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Efeito da caridade. A caridade é um anjo de diáfanas asas que se abrem sobre nossas cabeças atormentadas, de dores, decepções, lembranças angustiadas. É a sombra que nos protege de chuva de brasas, de paixões e tormentas infernais. É a luz que ilumina o caminho de quem seja, protegendo e abençoando, oferecendo redenção. Mas, para ter-se tal sublimidade, é preciso mais ação. E fechar a mão que sempre apedreja, calando mais a boca nos assuntos banais. Tales de Figueiredo. Que assim seja. Bem, a caridade, ela é algo suave que parte só da gente, como esse texto nos diz. Ela exige esforço e treino, né? Exige dedicação. A caridade, ela não vai ser algo que nós já treinamos e possuímos de uma forma constante e contínua no nosso ser, senão não estaríamos num planeta de provas e expiações ainda. Todos precisamos ainda evoluir e melhorar nesse processo de doação ao outro, no processo de caridade. E para fazermos esse caminho, esse processo, nós só temos uma forma. Primeiro, consciência. Segundo, esforço, com disciplina. E terceiro, ação. Mesmo quando se cai e erra, retomar o caminho que sabemos ser correto. Então, a gente entende que precisa ser mais caridoso, raciocina e faz aqueles momentos, sentimentos que devem ser trabalhados, e aí começa a agir, né? No nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas intermediárias, até chegarmos nas coisas grandes, sendo caridosos. Não adianta achar que vai ser só eu ir lá e fazer um grande gesto. Não. É em casa, é no trabalho, nas pequenas coisas que a gente vai treinando, ser mais caridoso, entender mais o outro, compreender, perdoar. E aí, sim, no dia a dia, no somatório, a gente vai se burilando e se tornando melhor do que éramos. Mas exige esforço e disciplina. Que todos possamos, então, caminhar nessa trilha que não é tão fácil,
mas que é indispensável para a nossa evolução e para o bem do mundo, né? E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: a felicidade corre em um movimento circular. Evidências de um ciclo de feedback positivo entre gastos pró-sociais e felicidade. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Happiness Studies, que quer dizer Jornal dos Estudos da Felicidade, pela primeira autora, Lara Acklin, e último autor, Michael Norton. Bem, o que esse estudo científico fez de bem interessante? Ele fez uma avaliação com questionários de bem-estar e de felicidade, pedindo a pessoas para se lembrarem de momentos em que elas tiveram gastos financeiros mesmo com o bem-estar delas e lembrarem em seguida que elas tiveram gastos com o bem-estar de outras pessoas. E logo em seguida preencher um questionário de como estavam se sentindo. A média, depois de várias e várias pessoas estudadas, mostrou que quando se faz um gasto pró-social, ou seja, em favor de outros, isso acaba gerando maior nível de felicidade. Até a rememorar e lembrar disso traz maior felicidade. Então, na prática, os gastos pró-sociais com outras pessoas trazem felicidade e bem-estar. E mais do que isso, quando eles perguntaram sobre a intenção de fazer novas doações, após lembrar dessa felicidade, a intenção de doar mais aumentou. Então, quanto mais se tem gastos pró-sociais, mais felicidade e, consequentemente, mais também vontade de doar e ajudar os outros. Então entra num círculo virtuoso, um círculo de bem, onde uma ação boa gera outras. Que nós então possamos ter isso em mente. Todo bem que a gente faz aos outros vai retornar para nós. E isso a ciência comprova também. Façamos então a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma vez podermos aprender com a Tua luz e a inspiração de mais alto. Abençoe a cada um de nós para sabermos de fato ser bons para aqueles que nos rodeiam, para sermos mais caridosos, com o exemplo de Jesus, no amor e na bondade, e assim possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Gratidão, portanto, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.